principal. Então, qualquer pessoa que milita na igreja, em qualquer comunidade, qualquer pastoral, embora ela muitas vezes não perceba, né, ela está praticando o pastoral familiar, embora ela não perceba. Ou não, até as famílias que não estão envolvidas, Claro, né, na igreja, também podem participar, não é? Assim, como a pastoral familiar, a participação pode ser de todas as pessoas, mas a pastoral familiar, ela tem que ser uma pastoral organizada, no sentido de ser orientada para que a igreja, como pastoral, né, que ela realmente se volte para as famílias. Não no sentido de você estar em busca simplesmente das famílias afastadas, né, mas está tentando, na medida do possível, né, todas as pastorais, especialmente as chamadas pastorais sacramentais, elas se voltem para o sacramento, que é algo mais importante da igreja, mas que ela se preocupe com o sacramentado. A nossa preocupação maior é essa, veja bem. As pessoas hoje se casam, se batizam, se crismam, mas não ficam na igreja, se saem da igreja. Então é essa a preocupação da pastoral. Junto à CNBB, que é a situação boa, ótima, regular. Qual é a sua avaliação, rapidamente? É uma situação, padre, que a gente, às vezes, a preocupação maior da gente não está simplesmente com uma família, né? Está realmente com uma realidade nacional, onde as coisas do mundo têm uma atração muito mais rápida. Então a gente percebe que, de alguns anos para cá, né, tendo em vista a própria evolução, né, das coisas, a família deixou de ser aquela família interiorana, aquela família rural, e passou a ser uma família eminentemente urbana. A partir daí, a procura e as necessidades passaram a ser diferentes. Então, há uma dificuldade hoje de definição clara em relação à missão do pai ou à missão da mãe, a missão do marido ou a missão da esposa. Alguns anos atrás, estava muito claro que o pai era para prover a família e a mãe cuidava do lar e educava os filhos. Hoje, isso não é mais muito claro. Há uma indefinição de espaço. E esse vácuo, né, que existe entre a definição clara da missão do pai ou da mãe, ou do esposo ou da esposa, esse vácuo está sendo ocupado por outras coisas. E essas coisas, muitas vezes, têm atrapalhado esse relacionamento. Então, a família hoje, né, ela não está de acordo com o plano de Deus. Hoje a gente ouve palavras, né, da própria igreja hoje, que chama-se laços familiares. Deixou de se chamar de família. Quando começa a falar laços familiares, significa que há um relacionamento diferente entre pai e mãe, entre marido e mulher, entre pais e filhos. Há terceiros envolvidos. E o complicado também é que... Como se portar, como o cristão, o católico, se comporta sobre esse tema? Bioética é uma preocupação da igreja bastante recente, né? Na comissão que nós tínhamos em Brasília, da SNBB, a comissão tratava-se de família e vida. Hoje está se voltado realmente para um item específico sobre bioética. Por quê? Porque há, né, uma informação bastante falsa em relação à ciência sobre determinados pontos, determinados assuntos que a igreja se preocupa, que é em relação à vida, né? Então, tem dois pontos que é bastante discutido e que, às vezes, as pessoas da igreja não estão bem informadas. Primeiro é sobre o aborto, né? Há um questionamento sobre o aborto, principalmente o aborto no que se refere à parte da anencefalia. Então, é importante a gente colocar, né, e definir até que ponto se torna vida, né, no momento da gestação. Então, há países aí que diz que a vida é depois de 3 meses, há países que é 5 meses, há países que é 7 meses. Nós tivemos aqui um exemplo, já aqui no Brasil, uma tentativa de alguns meses. Então, não se define claramente. Então, aqui, o questionamento da igreja é o seguinte: é vida ou não é vida? Considerou-se que é vida. Não, mas enquanto não há a gestação no útero, não é vida. Mas ela se dá nas trompas. Então, a pergunta é: quem fica grávida é a mulher ou é as trompas? Se é a mulher, então é vida. Então, há esse questionamento. Então, a bioética está trabalhando muito nessa direção. Define-se claramente: não se pode abortar. O aborto é matar uma vida. Então, lá no Congresso, nós temos feito listas e listas, né? Mandando para lá, temos telefonado, mandamos e-mail, a pastoral familiar briga sobre isso, no sentido de dizer:
Defenda-se a vida. O que é defender a vida? E a igreja tentar colocando. Até algumas discussões em relação à CNBB e o próprio CONI, no sentido de que algumas das nossas igrejas irmãs, né, elas colocam algumas direções que não batem muito com a igreja católica. Então há até o Congresso prefere tratar com o CONI, não tratar com a igreja CNBB muitas vezes, porque há algumas convergências em relação a isso. Outro assunto muito discutido hoje na igreja é a chamada célula embrionária. Quer dizer, a célula-tronco, na verdade. Então a igreja, ela não é contra a célula-tronco. Só que ela é contra a célula-tronco embrionária. Por quê? Porque o embrião é vida, considerado vida. Se você usar a célula-tronco embrionária, você está talvez salvando uma vida, mas matando uma outra vida. Então, é 2 assuntos que nós temos feito. Já fizemos o 2º seminário em bioética regional em São Paulo, né? É uma pena que a participação é pequena. Tivemos lá em 153 pessoas, 2, 3 dias discutindo com especialistas sobre o assunto. Então, no momento que ouvirem ou que lerem algo em relação a leis do Congresso sobre célula-tronco, principalmente célula-tronco embrionária, ou sobre o aborto, não importa que tipo de aborto que é. Estão dizendo um aborto anencefálico, não importa. Importa que nós devemos, como igreja, dizer, nós estamos tirando uma vida e devemos atuar juntos. Está certo? Então vamos lá, Silmara, para mais uma musiquinha? E nós agradecemos então o seu Alceu, né? Pode deixar uma mensagem final aí, talvez antes dessa música, né? Deixando aí uma mensagem final e agradecendo a sua participação, seu Alceu, com a sua esposa também que está aqui, dona Gersi. Agradecendo mais uma vez o convite de ter participado e nos tornando disponíveis e mandar um abraço a todos e realmente insistir, né, um pouco para todas as paróquias e que realmente tentem, na medida do possível, olhar, né, para a família, olhar através da pastoral familiar, olhar a família com um olho, né, voltado para o projeto e para a criação de Deus. Boa noite a todos. Boa noite aos ouvintes e muito obrigado por estar conosco. Estamos aqui na rua Irani, na casa da família Trindade. É a Pascom da paróquia Nossa Senhora do Paraíso, mais uma vez evangelizando através dos meios de comunicação. Hoje, um dia mais do que especial, estamos aqui para contar um pouquinho da história dos 40 anos da paróquia Nossa Senhora do Paraíso. E você que está nos ouvindo e não sabe ainda, a paróquia Nossa Senhora do Paraíso teve a sua primeira sede aqui na comunidade Irani, na casa da família da dona Zenita e do senhor Anésio, do senhor Anésio Trindade. Está também aqui com a gente, participação especial aqui, os seminaristas que estão... Padre, eles vieram com um filmador aqui, estão gravando, tá uma maravilha aqui. Realmente, muita gente aqui reunida. E tá muito animado mesmo. Tá aqui ao meu lado a dona Zenita, que também é conhecida como Dona Neide, carinhosamente aqui. Ela vai contar um pouquinho pra gente do que ela lembra daquela pequena garagem que existia aqui na Capela São Jorge, onde hoje é a Capela São Jorge. Boa noite, Padre Vanderlei Ribeiro, e boa noite, Ademilson. Obrigada, é um prazer muito grande poder colaborar com vocês. Então, Padre Vanderlei, o que eu posso ajudar é o seguinte, que eu conheci a capela quando ela ainda era um barraco de tábua. Depois, com o tempo, construíram uma meia-água que era celebrado num cômodo a Santa Missa e um quartinho que era a sacristia. Entendeu? Ai, e aí? Olha, já faz mais de 30 anos. Não, era o padre Djalma. Entendeu? E o padre Vanderlei?
Tá aqui ao meu lado também, 31. Ele tem 31 anos. Não é a idade de Cristo, não, é menos. E ele lembra bem que nessa época ele fazia catequese aqui. Ele vai dar um testemunho pra gente também. Boa noite, padre. Tudo bom? Então, padre, eu lembro que na época eu tava fazendo a catequese, né? Mas só que eu fui um dos fugitivos da catequese lá. Depois eu voltei de 23 anos, eu voltei pra capela de novo, né? Participo, faço parte da banda Gênesis, toco na capela, faço parte do coral, tudo. Sim, mas só consertando aí, há 30 anos atrás, há mais de 30 anos, com certeza era o padre Paganini que estava por ali, não o padre Djalma, viu, Viu, padre? E nesses últimos minutos, ela tem um testemunho para dar a respeito do jornal. Ela deixou de fumar por causa do nosso jornal. Padre, eu tive um problema de garganta e eu recebo todo ano a visita de Nossa Senhora de Fátima no meu lar. E eu estava passando muito mal justamente nesse dia que Nossa Senhora veio me visitar. E eu ajoelhei e pedi para ela que me encaminhasse a um médico e que não desse nada de grave nos meus exames, que eu tinha que fazer uma laringoscopia. E que ela me ajudasse, fizesse que tudo desse normal na minha garganta, que a partir daquele momento eu ia parar de fumar. E graças a Deus, a minha laringoscopia deu tudo bem. E como eu prometi a ela, vai fazer 3 anos que eu parei de fumar, com a graça de Deus e de Nossa Senhora de Fátima. É isso aí, padre. Nós pedimos então a sua bênção. Deus abençoe o lar de Dona Zenita, Sr. Anésio, e todo o pessoal aí do Jardim Estela. Nossos agradecimentos pela participação, pela sua contribuição. Ok, Deus abençoe. Tchau. Daqui a pouquinho o Pedrinho volta com mais algum ponto dessa. Ô, é longe lá da rádio agora, hein? É aqui. Mas é. Boa noite. Maravilha, viu, cara? Muito, graças a Deus. E acompanhando todo mundo que tá aí ao vivo. Ô padre, permita eu fazer uma coisa agora. Beijo, mãe, beijo, pai. Que eles estão aí. Viu, eu tô aqui na rua Carneiro de Campos, no Jardim Estela, continuando aqui perto da Capela São Jorge. Um casal simpático aqui, o seu Valdemar e a dona Irene Sandri, que eles têm bastante coisa para estar falando com a gente também. Seu Valdemar, como que o senhor lembra, há 50 anos atrás, né? Desde 1949, que ele chegou aqui no Jardim Estela, ele tem muita história para contar para a gente. Primeiramente, eu quero pedir uma bênção ao padre Vanderlei por toda a minha família. É uma honra muito para nós falarmos aqui, padre Vanderlei. E o senhor sabe que a gente tem muita coisa para falar, mas o tempo é meio escasso. E uma das coisas que eu gosto de falar é sobre os acontecimentos importantes que aconteceu na minha vida e na vida dessa paróquia, que muito merece a ser relatado. E desde que eu vim para essa cidade, em 1949, eu já participava desde pequeno aqui na matriz de Santo André. E como o senhor Hermes já tinha falado aí, né, muitas coisas dessa família Zampa, eu fiz essa primeira comunhão em 1950, lá na matriz de Nossa Senhora, na matriz de Santo André. Mas a preparação foi feita tudo aí, viu? E então, nessa casa passava inclusive seminaristas, tantas pessoas que vinham de longe, que aqui ainda não tinha igreja, mas este bairro Paraíso já tinha um gosto, um paladar de comunidade. E muitas coisas aconteceu que eu gostaria de falar, e uma delas, por exemplo, é que em 1970, por exemplo, nós fizemos a primeira Via Sacra ao vivo.
aqui no bairro Paraíso, pelas ruas, e eu fui um dos martirizados, fui um martirizado. O senhor tem uma cópia aí do jornal, e o senhor guardou aí, que eu dei para o senhor. Então, oi. Mas isso não tem a menor dúvida, Padre Vanderlei. Isso é uma riqueza que Deus colocou no meu coração e da minha família. Porque participar dessa paróquia Nossa Senhora do Paraíso é um privilégio. Porque, e mais importante, por ter o senhor o comando de dirigir essas ovelhas, onde nós encontramos sempre, cada vez mais, a luz no nosso caminho. Não tem dúvida, Padre Vanderlei. A minha irmã é catequista, a outra é do apostolado da oração, eu faço parte do ministério, minha filha é do Ministério de Música. Então a gente fica muito contente com isso. Só tem que transmitir coisas boas para esse pessoal. Agradeço, Padre Vanderlei, um abraço. Seria uma honra falar com esse rapaz aí. Muito obrigado. Eu sei que isso foi uma graça de Deus, porque nós encontramos força em todas as pessoas que estavam ao nosso lado. Eu agradeço demais. Muito obrigado. Muito obrigado. E um tchau de todo mundo que está aqui. Vamos ver. Tchau. Tchau. Várias noites do programa, todos os programas, está muito bonito e hoje especialmente, né? Ok. Que Deus ilumine cada vez mais o trabalho do Senhor e todas as pessoas que contribuíram para o crescimento aí da paróquia. Ok, que Deus abençoe. Então, um abraço para todos. Isso, dá. Um abraço, pai. Deus te abençoe, minha filha. Tchau, boa noite. Que você continue sendo essa filha amiga, companheira e zelosa pelo papai. Muito obrigada. O Ney está mandando um abraço também. Ok. Para o Padre Vanderlei e para todos. Deus abençoe. Muito obrigado, Alessandra, pela sua participação e, aliás, parabéns pelo pai maravilhoso que você tem. 11h30. Vou viver depois da bênção dele. E para ele fazer a bênção, coloca aquele CD instrumental. Anuncia-me, um programa da Igreja Católica Apostólica Romana. E é exatamente o que estamos fazendo, anunciando a palavra de Deus aos 4 cantos do mundo. Eu não canso de dizer isso. Esse é o programa Anuncia-me, um programa da Igreja Católica Apostólica Romana, feito por você e especialmente para você, meu irmão, minha irmã. E nossa, padre, eu até esqueci no último bloco de agradecer o seu Hermes, viu, seu Hermes? Muito obrigado pela sua participação, que Deus o abençoe. Muito. Ô, Admilson, a gente não precisa agradecer, que o cristão tem sempre um novo encontro outro dia. Verdade. Ok. Que Deus abençoe o senhor, senhor, toda a sua família. E a nossa gratidão pela sua dedicação também a esta paróquia Nossa Senhora do Paraíso. Nós sabemos o quanto o senhor ama essa comunidade e nós queremos também aqui no ar agradecer a sua participação, o seu empenho e a sua presença também. Obrigado, viu, padre? Deus abençoe. Um grupo venha participar também das nossas missas.